Gerivan, e você falou uma palavra, o seu final da frase aí, né? Conviver. Com esse conjunto de ideias que a gente tem, com ideia, quando a gente fala em ideias, né, e Sim, valores, nem sempre o que eu acho que é valor para mim pode ser mesmo valor para você. Você foi muito feliz em falar isso. Então, essa já começa por aí, né? O que que para mim tem valor e para você tem valor? Já pode começar a diferença por aí. Mas você falou uma coisa importante que é até onde vai, né? Então, até onde esse limite ele é permissível para ele ser ultrapassado, né? E se ele for ultrapassado, eu acho que de que forma ele pode ser ultrapassado? Então, esse conjunto de valores, de ações, de ideias, essa moralidade toda que a gente sabe que existe, que hoje a gente vê sendo tantas vezes ultrapassado, sendo tantas vezes massacrado, né? Isso a gente vê publicamente, a gente vê nos corredores, nos bares, no supermercado, no meio político. Isso é muito ruim e isso acaba que trazendo uma perspectiva ruim, né, para o nosso ambiente global, né? Porque você começa a perder um pouco a expectativa, talvez eu dizer até a esperança, de que as pessoas podem se relacionar respeitando o outro, né? Que a ética está sim, ligada ao respeito. Você concorda com isso? e com certeza. Esse limite, ele não é e nunca será fácil de estabelecer, porque o mundo é uma evolução constante. As relações, elas se renovam. Os mecanismos de relacionamento se renovam. E isso provoca a necessidade de adaptação. Ó, você falou rede social, você falou política logo do início aí dessa conversa, e veja, o que não era ético ou o que é ético do ponto de vista social no mundo virtual, por exemplo. Então, qual é o limite de exposição que eu tenho ou que seria, na minha concepção de direito, abordar questões de natureza pessoal ou profissional no mundo virtual? Nós não temos uma linha ou um divisor, nem no passado, nem no presente, provavelmente não teremos no futuro, que me diga que linha seria essa. Por isso que em determinados nichos, e aí eu sei que seu público é bem diversificado, mas voltando aqui bem para a questão da gestão, das profissões, é preciso estabelecer regras, regras de conduta. Elas não precisam estar materializadas num manual ou numa norma, mas quando você está num ambiente de paridade, e aí eu estou falando da minha atuação, por exemplo, enquanto profissional, e você também nessa mesma perspectiva, eu tenho condições de fazer uma avaliação, mas mesmo essa avaliação, do ponto de vista histórico, ela precisa ser renovada, porque os conceitos mudam, e eu não sei se eu vou ser feliz em relação a exemplificar, né? Vai sim, vai sim. Qual é o tabu, qual era o tabu em relação a uma telenovela nos anos 30, 40, 50, 60, que você não poderia era pegar na mão, dar um abraço, beijar e até com insinuações de cenas sexuais hoje. Se você pegar, vai ter uma escala crescente de horários que a gente chega hoje durante o dia, num nível cultural de perceber que aquela é uma abordagem já massificada socialmente, e eu estou usando isso porque é conhecimento geral. Tá? Então você percebe que o limite a que você se referiu, e é o que eu estava tentando colocar aqui, ele pode colocar um tijolinho a mais, tá? E aí a sociedade vai amadurecendo, e o Vai amadurecimento, evoluindo. o amadurecimento talvez faça elastecer essa aceitação, digamos assim, do ponto de vista ético e moral. Claro, eu estou falando da nossa realidade. Em outros contextos, isso pode estar estabelecido ali e não evoluir de jeito nenhum. Até porque, além do contexto geral, você tem a sua própria percepção pessoal do que é ou não um limite ético, né? Do ponto de vista aberto. Se tiver escrito, isso é muito mais fácil da gente fazer referência.
Eu queria também falar com você sobre uma questão que, como que a gente promove isso no ambiente de trabalho? E eu gostaria de ouvir um pouco sua opinião sobre essa questão de promover a ética. Eu acho que falta muito para as empresas reconhecer os méritos, corrigir os deméritos, valorizar a cultura ética, né? E dar um pouco mais de também de valorização ao trabalho em equipe. Eu acho que tudo é um conjunto, assim, né? Então, eu queria ouvir um pouco sua opinião de quais as formas que você vê que dentro das profissões, e mais a profissão contábil, a gente pode promover ética dentro das empresas de contabilidade, que da mesma forma que você exemplificou da academia, a gente também, muitas vezes, e eu vou falar, Sim. gente, que eu me enquadro nisso, há muitas vezes a gente não promove ações dentro do ambiente para que a ética seja valorizada e exaltada no nosso serviço. Ok, veja só. É, a questão que se coloca é como as empresas, organizações, escritórios e até entidades de classe podem colaborar para, enfim, incrementar isso, trazer de uma forma natural para o comportamento dos pares e da própria organização. A empresa precisa saber para onde vai. Não à toa você tem um boom do ponto de vista da gestão, o estabelecimento de missão, valores, e onde é que eu quero chegar. Aquilo tem que ser não mera coisa para o inglês ver, mas que, de fato, todas as ações que sejam postas por quem está à frente da gestão ou dos negócios tragam para os seus pares para que eles reflitam aquilo no seu comportamento. Está me ocorrendo aqui uma aulinha que eu dou de fraude sobre o exemplo que vem de cima. Né? Então, você pegue por que existe regra e norma ética, já deixamos claro, para dar um grau de isonomia e para saber, naquele contexto, qual seria o limite. No entanto, se as pessoas que estabelecem essas regras, esses comportamentos, elas não têm no seu hábito diário o reflexo disso percebido pelos outros, jamais o indivíduo vai agir dessa forma. Por isso que quando você aborda a questão das fraudes dentro das organizações, uma das variáveis é assim, ó, qual é o nível de comprometimento da gestão para com os valores que estabelece na atuação da empresa e no comportamento dos seus colaboradores internamente para acontecer. Porque se não há essa materialização do ponto de vista da gestão, o exemplo que vem de cima reflete no de baixo e, por exemplo, se eu sei que o meu patrão ou a minha empresa ela sonega, rouba, faz coisa errada, eu me sinto do direito de refletir esse comportamento porque esse vício é moralmente aceito, mesmo ele indo de encontro com a historinha do aqui existe essa regra ética, mas na prática aquilo é para inglês ver.